amores, a paz do Senhor. Bom dia, estamos aqui com mais uma escola dominical na sua casa. Hoje com a lição de número 12. E essa lição tem o tema A Prisão de Pedro. E essa lição está lá no livro de Atos, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 19. Então, vamos ler o nosso versículo do dia, mas ele não está no livro de Atos, ele está lá no livro de Tiago. Vamos abrir a nossa Bíblia? Lá no livro de Tiago, capítulo 15, versículo 16. Diz assim, ó. Vamos lá, vamos ler juntos. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago 15, 16. Vamos repetir? A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago 5,16. Tem muitas Bíblias, né, que tem outra versão com esse versículo, que diz assim: a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Né? É uma outra versão, mas quer dizer a mesma coisa. Então, em uma certa época, o rei Herodes, ele perseguia as pessoas que seguiam a Deus, ou seja, ele perseguia a igreja de Jesus. E aí, ele perseguia as pessoas a ponto até de chegar a matar. Isso mesmo. E ele via que esse tipo de atitude agradava os judeus. E certa vez, ele resolveu mandar prender Pedro. Isso mesmo. E ele mandou prender Pedro. E Pedro foi para a prisão. E lá na cadeia, né? Ele lá com as correntes, né? Todo acorrentado. Herodes, ainda não satisfeito, ele montou uma equipe de soldados, né? Para ficarem ali 24 horas tomando conta da prisão aonde Pedro estava. Por que ele fez isso? Porque ele queria ter certeza de que seria impossível Pedro fugir. Só que quando Pedro foi preso, um grupo de irmãos, um grupo de pessoas que serviam a Deus, amigos de Pedro, entraram em oração, começaram a orar, se reuniram e oravam sem cessar. Enquanto Herodes providenciava a sua equipe para ficar vigiando Pedro na cadeia, os irmãos usavam as suas armas impossíveis, né? Invisíveis, armas poderosas, que é a arma da oração. Isso mesmo, eles estavam lá orando em todo o tempo. E nessa época que Pedro foi preso, foi na época da festa dos pães asmos, que era uma festa que acontecia logo após a Páscoa. E a intenção de Herodes era, depois que acabasse a Páscoa, Herodes ia entregar Pedro para os judeus, para Pedro ser executado. O que é executado, tia? Ser morto. Então, a intenção de Herodes era, logo depois que acabasse isso, entregar Pedro nas mãos dos judeus, para os judeus matarem Pedro. E uma noite antes de Herodes entregar Pedro, vamos ver o que aconteceu lá na nossa Bíblia? Lá em Atos, capítulo 12, no versículo 6 e 8. 12, 6 e 8. 6 até o 8, né? Isso. Vamos lá, vamos ler. Diz assim, ó. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia em todo o portão na cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele.
aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. E Pedro fez exatamente o que o anjo mandou. E eles foram saindo, passando em cada portão, em cada parte da prisão, até chegar no portão do lado de fora. Pedro achou que ele estava sonhando, que ele estava tendo uma visão. Mas depois ele percebeu. Vamos ver o que ele percebeu? Lá no versículo 10 e 11, diz assim, ó. No versículo 10. Eles passaram pelo primeiro, pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Então Pedro depois percebeu que foi o Senhor que o livrou da cadeia, que tirou, ele enviou um anjo e tirou Pedro lá de dentro da prisão. E Pedro saiu, foi direto para a casa de Maria, a mãe de João Marcos, onde estava aquele povo reunido orando. Chegando lá, Pedro bateu na porta e chamou. A empregada da casa, uma empregada chamada Rode, veio atender. Quando ela ouviu a voz de Pedro, ela olhou, voltou correndo para falar com as pessoas. Ele, em vez de abrir a porta, não, ela ficou assustada. Voltou lá atrás, onde estavam as pessoas reunidas orando, e falou: o Pedro está aí. E as pessoas acharam que ela estava maluca. E Pedro continuou batendo a porta. E foi uma pessoa e abriu a porta. Quando Pedro entrou e contou tudo o que tinha acontecido, como o Senhor tirou ele da cadeia. Isso mesmo. Aí Pedro saiu e foi embora. E as pessoas ficaram ali maravilhadas, porque o Senhor tinha ouvido o clamor deles. Isso mesmo. Mas quando amanheceu, Herodes ficou furioso. Por quê? Porque ninguém conseguia encontrar Pedro em lugar nenhum. E ele queria saber aonde Pedro estava, como Pedro havia conseguido fugir. E aí, vamos ver o que Herodes fez? Lá no nosso versículo, deixa eu ver aqui, gente. Versículo 18 e 19. Vamos lá. Ó. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer pergunta aos guardas, mandou matá-los, porque os guardas não sabiam explicar como Pedro havia saído da cadeia. Eles não conseguiam entender como que aquilo tudo aconteceu, se eles não viram nada. E Herodes mandou matar todos aqueles guardas que faziam parte da equipe que ficou ali, tomando conta de Pedro na cadeia. Isso mesmo. Então, gente, Deus é assim que Ele faz. Ele ouviu a oração daquelas pessoas que estavam ali clamando pela vida de Pedro, né? Então, dessa forma, Deus também faz quando nós estamos orando, né? E o nosso versículo diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. E no tempo certo, Ele atende o nosso clamor. Não é verdade? Então, devemos sempre estar confiando que o Senhor tudo pode fazer. Amém, crianças? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, Senhor, queremos Te louvar, Te engrandecer, porque, Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado e o Senhor tem atendido e cuidado, Senhor, de cada um de nós, atendido o nosso clamor, a nossa oração, e nós Te louvamos por tudo isso. Pai, muito obrigada por mais essa aula, por mais essa oportunidade, mais esse domingo na Tua presença. Ó Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.